Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que o nome de Lula é consenso para a eleição de 2026. Sancionada a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, com vetos presidenciais e meta de zerar o déficit das contas públicas. Criminosos roubam viatura do Corpo de Bombeiros para desfilar em baile funk, proibido no meio da rua do litoral de São Paulo. Político de oposição é esfaqueado no pescoço na Coreia do Sul. O Brasil News, da Rede Brasil de televisão, está começando. Em entrevista ao jornal o Globo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que há consenso dentro do PT para a reeleição do presidente Lula em 2026. Durante a campanha eleitoral de 2022, Lula repetiu diversas vezes que não concorreria à reeleição. Os principais argumentos eram a idade, ele terá 81 anos no final do pleito, e a vontade de se aposentar com a primeira-dama Janja da Silva. Mas, desde que assumiu a cadeira do Planalto como presidente da República, o petista tem revisto a posição. O ministro Fernando Haddad afirmou que acredita que existe consenso dentro do Partido dos Trabalhadores e da base aliada sobre a candidatura do presidente Lula em 2026. Para ele, essa questão é algo que está bem pacificada e que não se discute dentro da sigla. O petista também destacou que Lula já foi presidente 3 vezes e que provavelmente será uma 4ª, pois, segundo Haddad, a natureza da liderança de Lula é diferente da de outros fenômenos eleitorais. Para ele, o bolsonarismo tem uma dinâmica diferente. Haddad ainda disse não participar de reuniões internas do partido, mas assumiu não haver ainda um substituto e que não pensa em ser ele. O comentarista Ney Gonçalves Dias dá mais detalhes da entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao jornal O Globo nesta terça-feira, onde reclamou do fogo amigo oriundo do próprio PT. Haddad diz o seguinte, que nos cards agora de Natal, o PT colocou lá, caiu a inflação, caiu a taxa de juros, caiu a taxa de desemprego, viva o Lula, e não citou o nome dele. Até porque todos esses resultados positivos que o PT está comemorando ou foram iniciados ou passaram pela mesa do ministro da Fazenda. É por isso que ele é o ministro da Economia. Ele deixou claro que o calcanhar de Aquiles dele não foi a oposição em 2023, foi o fogo amigo do PT. E que ele teve até a aprovação e o reconhecimento da sua gestão. A sua gestão foi reconhecida até pela oposição, mas não foi reconhecida pelo seu partido, o PT, pela Gleisi Hoffmann, pelo Lindenberg Farias, pelo José Guimarães, que o tratam como austericida. Ele também falou sobre as eleições, sobre a eleição de 2026 e deixou claro lá que o partido precisa se preocupar com o que vai acontecer em 2026, porque será, se tudo correr bem, a última eleição, a última competição, a última candidatura do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, tem uma coisa. O Haddad é um dos mais jovens políticos brasileiros. Já é advogado, formado em economia, professor de direito da USP, ministro da economia, já foi candidato no momento dramático do PT, quando o presidente Lula não podia. Então, ele é permanentemente um candidato à presidência da República. Em 26 ou em 30, pelo PT ou por outro partido, certamente Haddad estará na luta. Tem dor de cotovelo nessa história aí, não é, Ney?
E o Lula não é eterno, né? Aliás, o presidente Lula sancionou hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, mas com alguns vetos no texto aprovado pelo Congresso. O Congresso havia aprovado uma lei que tinha como objetivo empenhar os recursos para as emendas impositivas em até 30 dias após a assinatura da proposta. Porém, este foi o principal veto de Lula. A obrigatoriedade de todo o pagamento de transferência direta da União aos estados para bancar saúde e assistência social para o primeiro semestre do ano também foi vetada. A justificativa de Lula para os dois vetos foi por uma provável dificuldade de cumprimento identificada pela área técnica do governo. Por outro lado, o presidente sancionou propostas que mantêm a meta de déficit zero das contas públicas para este ano, como defende o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Regras impostas por bolsonaristas para impedir o financiamento de programas que iriam contra valores tradicionais, como pauta LGBT+, também foi derrubada por Lula. O presidente Lula também sancionou a lei que regulamenta o mercado de apostas esportivas online, visando aumentar a arrecadação do governo em 2024. Com a lei, empresas e apostadores terão que pagar impostos. As novas regras também proíbem menores de 18 anos e pessoas que possam ter influência sobre o resultado dos jogos de apostar. Os apostadores pagarão uma taxa de 15% sobre o prêmio líquido, por meio do imposto de renda das pessoas físicas. Já as empresas serão tributadas em 12% sobre o faturamento. As alíquotas serão menores que o pretendido pela equipe econômica, que estipulava 18% para empresas e até 30% sobre o prêmio de pessoas físicas. Segundo os cálculos iniciais, a arrecadação seria de 10 bilhões de reais. Contudo, o Congresso havia definido uma faixa de isenção para os prêmios de pessoas físicas, no valor de até R$ 2.112. Esse trecho foi vetado por Lula e será analisado novamente pelo Legislativo. Quando o texto tramitou na Câmara dos Deputados, o relator, deputado Adolfo Viano, incluiu no texto a regulação dos jogos online, como cassinos. A previsão caiu no Senado, mas voltou ao texto quando a Câmara o analisou novamente. Lula manteve o trecho no texto publicado. 2 novos diretores do Banco Central tomaram posse nesta terça-feira. Paulo Piketty e Rodrigo Alves Teixeira foram indicados pelo presidente Lula. Os 2 novos diretores do Banco Central, Paulo Piketty e Rodrigo Alves Teixeira, tomaram posse nesta terça-feira, segundo informou a assessoria da instituição. A assinatura dos termos de posse foi fechada à imprensa. Ainda de acordo com a assessoria, o diretor Piketty está despachando em São Paulo e o diretor Rodrigo Alves em Brasília. Os dois se somam a Gabriel Galípolo, diretor de política monetária, e Ailton de Aquino, diretor de fiscalização, indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em maio. Ambos participam das reuniões do Comitê de Política Monetária, o Copom, desde agosto deste ano, mês em que o órgão iniciou o ciclo de corte da taxa básica de juros, a Selic. Com isso, Lula passa a ter 4 dos 9 diretores do comitê. O ex-presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo de apoio ao líder da extrema-direita portuguesa. André Ventura concorre ao cargo de primeiro-ministro do país lusitano. De férias no Nordeste, o ex-presidente Jair Bolsonaro gravou vídeo de apoio ao deputado André Ventura, líder do Chega, partido português de extrema-direita. Ventura concorre ao posto de primeiro-ministro do país. A todos de Portugal, em especial os brasileiros, nós temos um encontro agora aí com as urnas e é muito importante para todos nós que André Ventura, do Chega, consiga essa cadeira de primeiro-ministro. É a direita, é o conservadorismo, as pessoas de bem que estão fazendo cada vez mais presente nesse momento. A grande maioria da população é nossa, está do lado do bem. Boa sorte a todos. André Ventura, Chega para primeiro-ministro.
Em resposta, Ventura agradeceu o vídeo de Bolsonaro. A eleição para primeiro-ministro de Portugal vai ocorrer em 10 de março de 2024. Em novembro, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu o parlamento e anunciou a convocação de eleições antecipadas. Essa votação vai acontecer porque o primeiro-ministro Antônio Costa renunciou ao cargo, após ser envolvido em um escândalo de corrupção. Ele foi alvo de uma operação policial que investiga corrupção no setor de energia. E a seguir, o governador de São Paulo admite que não fará investimentos em câmeras utilizadas nas fardas de policiais militares. Enquanto isso, em Peruíbe, no litoral de São Paulo, criminosos roubam viatura dos bombeiros e desfilam no meio de um baile funk. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.